Sexto episódio de Expansão. Eu estou aqui agora a rir assim em off comigo mesma e a pensar. Sexto episódio, e até agora eu não criei assim uma forma de começar o podcast e tal. Esse pessoal também não me ajuda. Lipe, honestamente. Ainda não criei assim algo que eu possa chamar de introdução. Então comece como dá e como consigo. Este episódio, assim como o episódio passado, que está a ser gravado no mesmo dia, mas que vocês provavelmente devem estar a receber em dias diferentes, é o sexto, e eu tive um grande prazer de estar a ter duas pessoas que cresceram no Lubango. No caso, o episódio anterior foi com a Dalgisa, e agora temos aqui um empresário que nasceu e cresceu no Lubango, é alguém que eu conheço desde a minha infância, e vou ter um grande prazer estar aqui a entrevistar, porque vocês sabem, eu sou um bocadinho regionalista, sem desprimor aos que nasceram no Norte, mas a terrinha tem uma coisa que nós não conseguimos explicar, mas I'm sorry, we're special. Concordo. Simplesmente somos. Vamos fazer o quê? Não conseguimos fazer nada. Então, dito isto, aqui no Expansão, claramente vão haver alguns empresários que são aqueles que vieram da terrinha ou que estão na terrinha a fazer as coisas acontecerem. Assim como vão haver empresários de outras províncias. Não é sobre Expansão, não é sobre quem está ou nasceu em Luanda. Bom, em particular, a pessoa que temos aqui é pai, esposo, é alguém que se identifica como amante da arte, principalmente a música. É alguém que se identifica com a missão de contribuir para a sociedade angolana e disse-me aqui, Josemar, eu estou aqui para ensinar direto, sem dar voltas. Se é para ensinar, vamos direto, não vamos com firulas. Então, acredito que nós vamos poder ganhar muito com a história dele. Eu acredito que hoje ele é o dono da maior rede de fast foods, de restaurantes de fast food no sul da Angola. Confirma, Edilson Jorge? Confirmadíssimo. Bem-vinda. Obrigado, Josemar. Boa noite, pela hora que é agora. Okay. É um prazer estar aqui. Ok. É um prazer, na verdade, ter o Edilson Jorge aqui. Eu acredito que o Expansão, e nós pretendemos que o Expansão seja isso, nós podermos trazer para aqui, para este palco, quem está a fazer bem em Angola, e não só, sendo angolano e não só, mas principalmente os angolanos. E quando hoje digo que o Edilson Jorge, e tu vais contar aqui um bocadinho da tua história, é o dono da maior rede de fast foods do sul da Angola, é com um prazer enorme, principalmente para quem sabe de onde vieste. O que é que nós temos que saber para perceber de onde é que tu vieste? Bom, é muito simples. Não existe nada grande, não começou de pequeno. E realmente temos aqui uma história para contar. Desde já parabenizar também aqui o programa, está muito bonito, o vosso estúdio é muito lindo. Obrigada. Olha, o nome também, shout out ao Expansão. Media. Gostei. Bom, o nome dono da maior rede de restaurante é-me atribuído muitas vezes. Já tentei constatar até se isso é verdade, porque não sou eu que defini o título, né? O título, né? E eles começaram a chamar assim, eu comecei a dizer, será? E fui vendo, mas não tem o empresário X, a empresa X e Y. Mas como é que nós começamos? Vamos dizer assim, eu não vou falar exatamente só da Suculenta, que é o nome da empresa, mas como é que começou? E para começar, começou com uma pessoa que sou eu. Então, como é que eu comecei? Se calhar começávamos por uma questão muito interessante, que o Euclides passou-me aqui há pouco tempo, que é: quem és tu, Edilson? Ok, boa pergunta já. Bom, repetindo, como já falamos sou um jovem do Lubango, nascido de lá mesmo, e que desde a realidade sempre gostei de empreender. Digo isso porque hoje, já homem que sou, e quando me lembro de quando era criança, já começo a ver que já fui-me desdobrando em muitas situações que tinham a ver com o empreendedorismo, que eu só consigo identificar agora. Comecei no Lubango trabalhando, como todo jovem primeiro vai procurar emprego, trabalhando numa clínica,
E trabalhei um tempinho ali, fui-me safando daí, depois fui conseguindo outros empregos, só até dar conta que eu não me identifico trabalhando para outras pessoas. O primeiro sinal que eu recebi disso é que eu era super atrasado. Tenho um problema muito sério com horários. Logo, não há chefe. Olha, chegaste cedo aqui para gravar, não sei que nos atrasamos. Eu disse hoje ao motorista, eu chego ou muito antes ou atrasado. Nunca chego à hora certa. Então, prefiro chegar muito cedo. Então, prontos. E quando tive essa dificuldade de me desdobrar com um empregador, também não podia ficar sem fazer nada e eu comecei a tentar desenvolver algum negócio próprio. Okay. O primeiro que eu comecei foi como designer, fotógrafo e companhia, em termos de trabalhar com imagem digital, né? E safei-me bem nisso, tive a minha empresa e vou tentar resumir um bocado esta parte, já para irmos para a parte mais do presente. De lá para aqui, eu posso dizer que eu fui tentando muitos projetos e, graças a Deus, a maioria deu rocha. Porque... descobriste mil formas de fazer errado, né? Ou que não dão certo. Aquele clichê que é bem útil mesmo. Sim, então... fui parar como na questão das redes do fast food. Eu também tenho uma resposta padrão para isso que eu dou em todo sítio. Fui parar lá por causa da fome. Entre aspas, a fome nesse aspecto em particular, vamos falar da fome relativa entre aspas, porque a necessidade me fez criar um negócio alternativo ao que eu já tinha na altura, né? E que depois de muita dedicação começou realmente a dar muito certo. Deu certo como eu ganhei muito foco naquilo, já tendo a experiência de outros projetos e outros acontecimentos da vida e que fui implementando neste novo processo. Então, hoje sou o Edilson Jorge, dono da empresa Suculenta, dono de outros segmentos já de negócio. Podemos dizer que a Suculenta Fast Food é a marca mais conhecida, mas já estou em vários outros segmentos. Tenho mais ou menos, acho que 190 funcionários. Uau. Temos mais ou menos, em termos de estabelecimentos, uns 12, e umas 4 empresas diferentes. 190 funcionários e muita gente para gerir. É muita gente para gerir, sim. Sem falar que ainda gerimos também mais ou menos 300 e tal fornecedores em termos de conexão, né? Que são ligados diretamente à nossa empresa. E pronto. Como é que é gerir tanta gente, uma equipa tão grande? Essa não consegue sozinho. Realmente tens que criar bons líderes. Tens que contratar também pessoas que já têm essa capacidade, sim, exatamente. E criar realmente uma rede que te permita tu seres o cabeça e ter sempre a capacidade de acompanhar todo mundo de perto para que cada um trate da sua área. Porque as pessoas são complicadas. E se tu achas que pode ser um pastor único a guiar todas as ovelhas, não vai dar certo. Não tem como. Então precisas de ter pessoas que te ajudem a tratar disso. Claro. Assim como um pastor tem os cães pastores, né, que ajudam a endireitar. É a criação da estrutura ali e criar as responsabilidades e as responsabilizações. Diz-me uma coisa, existe algum erro que tu cometeste lá no início, quando começaste a primeira Suculenta, que hoje, com 190 trabalhadores, tu já não cometes? Sim, o principal foi atribuir a maior parte das responsabilidades da primeira a familiares. Sim, esse é um erro que todo os angolanos tem, mas com boas intenções, porque nós sempre criamos algo, já queremos ajudar a família. E hoje eu até já nem sou da opinião de que é errado trabalhar com família, mas tens que saber a posição onde colocar, quem colocar. Não basta ser família para poder trabalhar contigo. Independentemente principalmente se a tua intenção for ajudar a família. Ok. Porque devia ser o contrário. A família que deve ir ajudar a tua empresa, claro, e depois a empresa crescer, sim. Tu acreditas que o erro é contratar o familiar ou contratar o familiar sem as habilidades necessárias para o cargo e lhe manter ali na empresa? Sim, o erro é contratar o familiar sem as habilidades pela motivação de ajudar o familiar, que já disse há bocado.
Então, se você contratar... Porque se nós tivermos um primo que é um gestor bom... Sim, não tem problema nenhum, não. É como eu disse, hoje em dia eu não acho errado contratar um familiar se essa pessoa realmente supre a lacuna na qual a empresa está a precisar, né? De tapar. Agora, o problema é a motivação que a maioria de nós tem. Eu não quero estar toda a ajudar o primo fulano que me vem sempre pedir dinheiro, então vou lhe dar um emprego. E eu penso no primeiro sítio onde eu posso encaixar e coloco. E aquele sítio passa a ser uma falha na empresa, porque a pessoa não é realmente formada ou capacitada para estar ali a trabalhar. E pronto, foi o erro que eu cometi na primeira e depois tive que endireitar isso dali para frente. Tu falaste algo muito interessante que é a criação de líderes. Eu acredito que, na verdade, uma das maiores habilidades de um CEO ou de uma pessoa que gera uma empresa grande é a capacidade de criar líderes. Porque há muita gente que nem sabe ser líder, quanto mais ser um multiplicador de líderes. Porque quando tu tens a habilidade de criar líderes, só aí é que tu consegues gerir 12 unidades de negócio ao mesmo tempo. Porque gerir 12 unidades de negócio ao mesmo tempo pode ser algo humanamente impossível para várias pessoas que têm uma unidade de negócio e naquela uma já falham. Já tem tanta dificuldade em lidar com aquelas 5 pessoas que quase partem a cabeça de todo mundo. Como é que tu fizeste? Qual foi ali o ponto de virada que te levou então a começar a ser esse líder que cria líderes? Bom, primeiro, eu sou muito direto no que toca a mostrar o que eu preciso das pessoas. Então, daí é preciso ser muito participativo quando estás a ensinar. Não podes fazer exigências. Primeiro, há pessoas que não estão a perceber o que é que tu precisas. Daí sempre se dizer que o líder deve dar o exemplo. Quando se diz o líder deve dar o exemplo, não é para mostrar que ele também faz, é para mostrar como se faz. Então, eu tenho essa particularidade. Eu nunca dou uma ordem. Não, eu digo vamos fazer, que é o mais natural de um líder, é o que define um líder. Claro. Então, nós muitas vezes chamamos líder ou nos chamamos líderes sem fazer o que a definição comanda. Se você é um líder, então haja como um líder, não como a maior parte de nós acha que liderar é dar orientações, dar instruções. Não, e fala assim, também tem a ver com isso, também, distribuir bem as tarefas, mas é realmente muito importante, principalmente em Angola, que temos dificuldade em quadros humanos capacitados a 100% quando chegam na nossa mão. Precisamos realmente ser muito participativos e mostrar como se faz às pessoas. Esse é um dos passos. O segundo passo para criar um bom líder, na minha opinião, é ter muita transparência no que tu queres em termos de diálogo também. E não criar aquela questão de medo no teu liderado. Quando chega, ele nem consegue perceber, porque ele só quer te responder sim, está bem e mais nada. E também analisar... Mas também vai muito pelo perfil, né? Exatamente, eu quero dizer agora. Analisar se a pessoa é realmente preparada, às vezes, para o sítio onde tu vais colocar. Não? Porque, às vezes, o déficit também é... Tu estás a criar líderes e a colocar em áreas erradas. E isso também pode dificultar um bocadinho na questão de criação de uma boa rede de trabalho. Ok. Diz-me uma coisa, como é que se sai da primeira suculenta para a número 12? São quantas suculentas agora? Não, agora acho que são 10 ou 9. O nosso segmento foi mudando ao longo tempo. Nós primeiro já estávamos com fast food, agora estamos a diversificar. Já temos restaurante grill, já temos geladaria também. Okay. Então... em termos de fast food, algumas foram transformadas. Há, por exemplo, a primeiríssima, que era uma pequenita, né? Nós começamos da pequena e depois dissemos vamos pegar no filho mais velho, que é pequeno, e vamos ampliar. E o ano passado abrimos uma suculenta que passamos a chamar restaurante suculenta e não suculenta fast food. Mas começou como hamburgueria suculenta? Hamburgueria. Depois evoluímos para restaurante de fast food, porque já aumentamos o menu para entre hambúrgueres, começamos com pizzas, fajitas e cachorro quente e batatas, e isso já não pode chamar uma hamburgueria, mas sim um restaurante que faz comida rápida, de vários tipos. E nós qual é a história, Edilson? Como é que vais parar na comida? Tu eras designer, como é que vais parar a comida?
Bom, simples assim. A primeira ideia não foi uma autêntica ideia de empreendedorismo para agregar valor, mas o que também existe, que chama-se empreendedorismo por necessidade. E foi numa conversa de bar entre amigos, a vida está dura, precisamos criar aquele negócio que compra o pão de casa, né? Como homem conversa muito na rua. Preciso de um gota a gota também para suprir esse negócio daqui. E foi assim. Havia uma dificuldade na altura, que era a crise econômica normal que teve ali, com os dólares e tudo, e até os dinheiros estavam bem difíceis. Não posso dizer que já tinha condição até de abrir. Para abrir a suculenta, na altura eu lembro que vendi a minha moto, eu andava de moto, ainda nem carro tinha na altura, pelo menos na altura em questão. E vendi a minha moto e decidi abrir lá a relote. Eu comecei com uma relote. E quando abri, eu dei conta que tinha inclinação para isso. Prova disso é que 90% dos pratos, né, os hambúrgueres e tudo que nós começamos a vender, que criei. E eu nem era cozinheiro. Lembro-me de uma batata que vocês chamavam, acho que mexicana. É a nossa marca até hoje. Quando eu vivia no Lubango, havia vezes que eu só pedia aquela batata, mas ela parece muito com aquela batata que vem com o cheddar. Como é que se chama? Tem um nome também. Muitas fast foods utilizam aquela batata. No Brasil há uma batata parecida, mas que é muito famosa a nível mundial, que chamam a batata de Marechal. Também é feita mais ou menos como essa. Com a mesma receita, mais ou menos? Sim, a receita é parecida. Aquela acho até que leva mais coisas, porque, pronto, o Brasil é outro país e tem muito mais coisas, mais produtos, mas é muito famosa. Acho que nesse tipo de fast food, essa batata misturada com bacon, chouriço e tudo, a nível mundial é a mais famosa. E é engraçado que é feito de forma muito rudimentar, servem num saco. Mais turistas e tudo que vão ao Brasil, todo mundo quer conhecer aquele restaurante. Tu trouxeste isto aqui como diferencial, porque uma coisa é abrir uma hamburgueria e a outra coisa é abrir a hamburgueria que traz a batata mexicana para o Lubango. Então eu acredito que esse tenha sido, porque havia outras hamburguerias, um dos carros-chefes que fez com que vocês se expandissem. Sim. Por que eu disse logo um dos? O principal diferencial que eu trouxe quando abri a minha hamburgueria e até hoje perdura e abriu portas a muitas mentes, é que eu abri a primeira hamburgueria do Lubango que tinha cadeiras para se sentar. Ou seja, é verdade, as pessoas não notaram nesse diferencial, mas notaram. Durante muitos anos mesmo, desde a primeira vez que escolhi, é só takeaway, sim. Pois. Então, e eu vi isso, eu vi essa dificuldade até em mim. Era muito chato para mim ir para uma hamburgueria e não ter um sítio para comer, porque eu estou a andar ou com um amigo ou com uma amiga e temos que ir procurar um banco no jardim para comer ou levar para casa. Eu ainda me lembro da faculdade, era passar, tu passas e pegas e levas. Olha, tá aí uma necessidade que tu pegaste do mercado. Sim, pôs logo cadeira, mesa e foi realmente notado. E tu aumentaste o ticket médio, porque em média se a pessoa fosse... o que a pessoa ia consumir, né, que seria só o hambúrguer, uma gasosa ou sei lá, uma outra bebida, ela acaba por gastar mais tempo ali e está propensa a comprar mais. Exatamente. E tínhamos sempre isso. Quando era takeaway, tu levas conta certa, né? Um hambúrguer para mim e tal. E quando... Tu te sentas? Tu te sentas, consomos mais. E também outro diferencial, que realmente foi um diferencial, era mostrar que uma hamburgueria vende mais do que hambúrguer. Então, mas parece pouca coisa, mas não é. Eu que fiz isso, eu notei. As pessoas notaram sem saber, né? Só diziam, teu sítio é cuia, teu sítio é ficha. Isso. Por quê? Porque nós vendíamos caipirinhas, assim, nos copos todos enfeitados, bonitos, e com umas palhinhas bonitas. E as pessoas diziam, pô, hambúrguer também dá para comer como uma caipirinha. E também criamos a batata mexicana, que é essa que tiveste a fazer menção, que foi uma novidade que até hoje
pessoas que vêm, ainda hoje, né? Pessoas que vêm de fora e tudo, ainda pedem para provar, porque é famosa. E ganhamos um público-alvo muito grande com isso. São as crianças, aquilo que conquistou muito o coração das crianças. Não há melhor produto para se ter do que um que conquista as crianças, porque as crianças já têm os pais para ir comprar. E todo pai quer agradar o seu filho. Então, nosso público-alvo também aumentou quando as crianças passaram a gostar desse produto. E daí em diante, nós começamos a ter muita sobrelotação de clientes. Já voltando à tua pergunta de como é que passamos da uma hamburgueria, né, para a segunda. Nós tínhamos filas na primeira hamburgueria que até a polícia passava lá porque achava que houve um acidente. Aconteceu alguma coisa. Sim, o passeio enchia demais. E não era natural num Lubango ter aquilo. E estava a parar muito a cidade naquela altura. Então eu vi que tínhamos que alastrar para uma maior, né? E foi também de novo sim. O hambúrguer dá dinheiro. O hambúrguer dá dinheiro. Porque o hambúrguer é comida. E já vamos passar para a resposta mais básica, né? Comida dá dinheiro. Comida dá dinheiro. Então pronto, isso não é algo que posso mentir nem nada. Dá dinheiro. E eu acredito que há quem vai dizer, tá bem, mas uma vizinha já abriu uma hamburgueria e fechou e tudo. Tudo que dá dinheiro também precisa de uma boa rega. E uma boa rega precisa de um bom jardineiro. No nosso caso é um bom gestor. Claro. Toda má gestão arruína qualquer negócio, mesmo que for um negócio de diamantes. Então pronto, o hambúrguer dá dinheiro, bem gerido dá dinheiro. Eu sou a prova viva disso. Então pronto, eu comecei com 3 funcionários num único espaço, uma relote. Se evoluir, eu evoluí. Hoje tenho novos segmentos, mas cheguei muito longe só com um hambúrguer. É dinheiro, sim. Ok. É dinheiro. Qual é que tu acreditas que são os erros que maioritariamente esses empresários que acabam fechando? Porque nós temos um país que tem, a nível de taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas no primeiro ano de mais de 70%. Mais de 70% das empresas morre. Qual é que tu acreditas que são os principais erros cometidos por esses empresários? Bom, a nível da gestão mesmo. Sim. A nível da gestão, acredito que o pior mesmo é confundir o dinheiro criado pela empresa com o dinheiro pessoal. E negócios como esse que dão um lucro visível no dia seguinte, que são negócios como o da comida, as pessoas acabam confundindo aquilo com o seu dinheiro pessoal. E o que também origina isso é fazer mesmo empreendedorismo por necessidade. Tu cometeste esse erro no início? Cometi, sim. É natural. Eu costumo dizer, eu quando estou a ensinar, assim, mas não vou dizer que estás a fazer é natural. Só tens de dar conta muito cedo. E antes de realmente fechares ou teres esse problema sério, porque eu acabei de dizer também que eu abri um negócio porque havia dificuldades financeiras. Mas dei conta disso rápido. Por quê? Porque eu sou muito ligado ao estudo. Ou seja, eu digo sempre às pessoas, mal tu começas a fazer algo, começa a estudar sobre aquilo. Isso. E nos primeiros estudos que eu tive sobre empreendedorismo e sobre essa área, já tive uma lição sobre isso. Olha, não gastes o dinheiro da empresa assim. Eu aprofundei mais o assunto sobre isso e depois comecei a separar bem isso. Então, o erro, em termos de gestão, é mesmo confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. E depois disso a empresa começa a ter furos muito grandes que não se aguenta. Ok. Diz-me uma coisa. Eu noto que a gestão do teu negócio e já agora um beijinho para a Piedade. Beijo. Eu noto que vocês, entre casal, vocês desenvolvem muito a vossa empresa sendo um casal. Como é que é feita? Como é que vocês, ou de que forma é que acreditas que o facto de teres a tua parceira ali no meio da gestão dessa empresa tem contribuído para o sucesso que alcançaste hoje como homem? Bom, antes de responder, beijinho para a Piedade, minha mulher. Aqui, a tua câmera é esta. Beijinho para a Piedade, minha mulher, muito obrigado por tudo. Eu não tenho palavras a medir para agradecer o apoio que eu tenho dela. Faz toda a diferença ter um parceiro ou uma parceira que realmente te ajude a 100%. Eu notei isso muito cedo, graças a Deus. Quando digo notei o quê? Quando o negócio começou a crescer, a minha esposa tinha emprego. E eu tive a humildade, nem vou dizer que foi por inteligência, de dizer, vou precisar de ajuda,
eu acho que isso vai dar certo, larga o teu emprego. E ela acreditou. Só o facto dela ter acreditado nisso e largado o emprego dela para me ajudar, deve ser se calhar o fator decisivo para também estarmos aqui onde estamos. É que não tem comparação o quanto um parceiro pode te ajudar no negócio. Um parceiro que realmente quer ajudar. Parceiros e parceiras. Há parceiros e parceiros, né? Para quem está a ouvir isso, é melhor começar a ajudar mesmo como deve ser. E ela realmente o que é ajudar como deve ser? Primeiro, é perceber sobre o negócio. Porque ajudar não é ajudar a levar um prato. Não. Primeiro é que se eu tivesse comprometimento de pedir a ela para largar o emprego, eu tive também a paciência de ensinar ela a gerir o negócio. Também tem a ver com a questão, como eu disse, de humildade. Há homem que diz a mulher vem me ajudar, mas ele quer sempre se sobrepor e lhe mete numa posiçãozinha que se ele desaparecer, a mulher nem consegue sequer suprir. Segurar as pontas. É preciso que você diga, não, se é a minha parceira, somos sócios em primeiro lugar. E em segundo lugar, o que eu sei fazer, ela deve saber fazer a 100% ou 90%, porque há vezes que, pronto, se você é o CEO, dono da visão, então nem sempre as pessoas conseguem acompanhar a visão a 100%, mas se alguém acompanhar 80%, 90% é suficiente. A empresa já não coisa. E eu hoje sinto esse apoio de forma muito libertadora, porque eu consigo... é muito bom eu conseguir viajar e saber que a empresa está assegurada. E então... confio nela a 100%, ela confia em mim a 100%, ela consegue me ajudar também, basicamente em tudo que eu preciso quando eu estou ausente. E eu acredito que o sucesso que criaste hoje, ele é muito fruto disso. Com certeza. Porque e eu recebo, inclusive no meu Instagram, e as pessoas, até homens, mas principalmente mulheres, mas já existiram homens que vieram para mim e disseram: Josemara, infelizmente minha mulher não coopera. Eu estou ali, e a vida de um empresário, principalmente até se estabelecer e criar uma estrutura mais ou menos que funciona de forma independente, a vida de um empresário é uma vida corrida e que precisa de uma rede de apoio que seja uma rede de apoio madura. E muitos homens que dizem que a hamburgueria faliu, por vezes é por causa disso, porque não teve a rede de apoio que o permitisse crescer. Então, quando eu olho para ti, eu também vejo esse aspecto. Sim. Olha que já que disseste isso mesmo, quando eu falei em misturar, por exemplo, o dinheiro da empresa com o pessoal, um dos azares de muitos homens é, assim que ele começa a fazer dinheiro, a mulher quer também subir o nível de vida. As perucas já não é mais de 100. É mesmo já de 500. De 500, Muitas vezes nós dizemos, não, tu também cometeste aquele erro de empreendedor, subiste o teu nível de vida. Às vezes nem ele manteve-se como sempre. Mas a mulher começa a ter exigências maiores e companhia. E para uma mulher que não repara que isso prejudica o negócio dela, que é de família, ela não agrega valor. E é uma coisa muito errada que deviam rever, porque realmente quando o negócio começa a dar errado e já se habituaram àquele dinheiro, aí também o tal amor começa a falhar. Pois. Porque... ou seja, ela não contribui para o crescimento do negócio, mas se o negócio começa a ir à falência e o nível de vida deles baixa, também se torna um problema. Torna-se um problema, sim, porque as pessoas depois se habituarem a ter certo nível e a certas condições, fica difícil aceitar algo abaixo daquilo. Então, seria bom que todas as mulheres tivessem essa predisposição de ajudar positivamente os parceiros, porque ajudar o parceiro é ajudar a família, né? Não é? E também devia, já que, como eu disse há pouco tempo, os próprios parceiros precisam também de ver muitas vezes onde posicionar as mulheres quando estão a pedir ajuda. Claro. Já vi casos como esse, que a mulher depois desiste de ajudar porque o homem tem tanto medo que a mulher lhe supere, ou que pelo menos fica ao nível dele, que ele continua também, estás aqui, mas não sou bastante. E também temos o caso contrário, em que a tua mulher olha para ti, acredita no teu potencial, mas és tu que te autossabotas. Também tem casos como essa. Casos como esse são de pessoas que não têm autocontrole, em termos de quê? Vamos falar assim como dizemos na gíria, né? Às vezes a pessoa quando nunca teve, quando tem, não tem aquela questão de saber gerir. Sim. Muita gente não sabe lidar com condições acima do que ele tinha antes. Anterior. Então pronto.
Estas são as pessoas que se sabotam. Corrompe o caráter. Corrompe o caráter, ou às vezes sempre foi assim. Ou simplesmente não chega a crescer. Não chega a crescer também. Mas é mesmo porque se você começa a ter mais dinheiro, porque a empresa está a dar certo, a primeira coisa que tem que fazer, eu digo tem que fazer porque eu fiz isso. Tudo que eu digo tem que fazer, às vezes não é só experiência. Eu digo mesmo, tem que estudar. É fazer logo curso ou investigar sobre educação financeira. Isso é uma coisa que eu acredito que devia ter na escola mesmo. Sim. Eu acho que seria uma das disciplinas mais valiosas. Separador de águas. Sim. Eu seria uma das disciplinas mais valiosas que sim, porque o estudo formato devia ter. Inteligência emocional e educação financeira nós deveríamos ter no nosso currículo mesmo por causa disso. Sim. Porque a inteligência emocional e a educação financeira, elas separam mesmo as pessoas, os grupos das pessoas. Separam. Entre as que têm sucesso e alcançam sucesso financeiro e as que não alcançam. Por quê? Porque por causa das escolhas. Pois. E depois a gestão financeira acaba por sempre ter à volta as questões emocionais e não tem como separar dinheiro de emoções porque eles andam continuamente juntos. Sim, daí esse diferencial é fazer o que muitas vezes para nós que lemos, né? Resumimos que aquele livro tem razão, de quem pensa enriquece. Porque as pessoas às vezes dizem esse não faz sentido. Eu já debati como se fosse assim. Eu gosto muito desse livro e quando debato as coisas não faz sentido, todo mundo pensa. Não, é aquele pensamento específico de saberes o que fazer em certas situações como essa. É saberes diferenciar, como já disseste, as emoções, saberes como gastar as tuas economias, como realmente dividir, saber o que é teu e o que não é teu, saberes que uma empresa é uma entidade que produz o teu dinheiro e tu deves receber o teu salário de lá também. Okay. E talvez mais tarde fazer a divisão de lucros ou coisa do gênero, né? Então, a forma de pensar da pessoa realmente é uma influência muito grande para ela obter sucesso. Ok. Consideras que já alcançaste a riqueza? Não, nem estou perto disso. Ok, mas o que eu quero pegar nesse gancho do alcance da riqueza para dizer que existem vários jovens e o mundo dos objetivos do Expansão Podcast, já agora siga as nossas redes sociais, é justamente poder juntar aqui angolanos para podermos falar sobre o que está a acontecer, não é sonho, não é a realidade. Está aqui, este empresário tem feito desta forma. E nós estamos numa fase em que o angolano já não acredita em Angola. Nós perdemos muito capital humano porque as pessoas decidiram abandonar Angola à procura de condições melhores. Vamos retirar julgamentos à parte. Entretanto, quando tu olhas para Angola e para o mercado angolano e também há uma crença de que os negócios que dão certo geralmente são os negócios dos estrangeiros e o negócio do angolano não dá certo. O que é que tu tens a dizer acerca das oportunidades? Ainda existem oportunidades em Angola e tu acreditas que ainda dá para fazer muito dinheiro aqui nessa terra? Eu acredito que sim, e acredito que a tua resposta vai por aí, mas eu queria muito que tu levasses a tua resposta para como, na tua visão. Onde é que está o dinheiro? E queria muito que te focasses aqui nos negócios ligados muito à economia real. Ok. Bom, eu não sei se a nossa opinião é parecida nisso, porque eu realmente também concordo muitas vezes quando dizem que o país, no momento, é um bocado difícil mesmo de criar negócios que tenham dinheiro. Na verdade, é desafiante. Não vamos dizer difícil, né? Mas desafiante. É bastante desafiante, sim. Entretanto, se tivermos a falar de negócios, hoje em dia, para os angolanos, eu percebo que não há tanta oportunidade de fazer dinheiro que negócio que enriqueça. Não estamos para ir para adorar a pílula. Claro. Não é. Vamos falar que tornou-se mais difícil fazer isso. Eu acho que a maior parte das pessoas hoje pensa num negócio que dê um retorno muito rápido, principalmente pela dificuldade financeira que há. Então, quando o retorno também é muito rápido, não tem como ficar rico. Ou seja, normalmente o que te enriquece são investimentos a longo prazo e muito bem delineados. Claro. E não se fica rico de um dia para o outro, a não ser que seja pela loteria ou porque apanhaste um diamante. São coisas muito difíceis. Então, daí eu não conseguir, porque não partilho dessa opinião que dê para ficar rico agora em Angola facilmente.
Não, o que eu quero que tu leves não é sobre o conceito de riqueza, da geração de riqueza, mas o que eu quero que tu, para onde eu quero explorar essa questão contigo é qual é a tua opinião em relação às oportunidades que ainda existem de desenvolvimento de negócios em Angola? Oportunidades para gerar dinheiro. Bom, eu acho que nesse momento, basicamente, em Angola existem várias oportunidades que são as que estão na cara de todo mundo. Por exemplo, estamos a falar da agricultura, que é a tendência hoje em dia para gerar negócio, né? No caso para o nosso país. Em termos de turismo também estamos a desenvolver muito bem. Não sei por Angola inteira, mas pelo menos a minha opinião particular, eu frequento muito esse triângulo entre Benguela, Lubango, Namibe. E o turismo está realmente a dar dinheiro. Eu, por exemplo, nunca achei que fosse se desenvolver o quesito de guias turísticos tão bem desenvolvido. E hoje em dia tenho pessoas muito próximas que ganham muito dinheiro com isso. E sim. Eu pensava que isso era coisa dos filmes, né? Guias turísticos levam-te aí para conhecer e tudo, mas tem agências muito bem desenvolvidas no Lubango e no Namibe. Cobram bem, ganham bem e tem muita clientela nisso. A questão dos restaurantes também, já falando da minha área, é um negócio que bem implementado tem dinheiro e a pessoa só precisa de ser criativa. Hoje em dia o restaurante ou a culinária, a gastronomia, tem a ver com diferencial. Ou seja, tens diferencial, agrada as pessoas, tens dinheiro, fazes dinheiro. Também dá muito bem. Outro negócio que eu comecei a ver recentemente, já estamos aqui a dar várias ideias, eu comecei a ver que o negócio, por exemplo, da destilaria, também é um negócio bom para Angola. A destilaria. A macauada, como falamos. Por que eu estou a dizer, estou a tocar também nisto? Porque é um negócio que dá para aprender, nem vou dizer fácil de aprender. Claro. Dá para aprender e temos alguns exemplos que aqui de Luanda mesmo, que é esse jovem que tem essa marca, não sei se pode dizer aqui assim, no programa, cada da publicidade. Mas pronto, é uma marca conhecida aqui e que já chegou muito longe, no Lubango vende-se e tudo, e companhia. E eu surpreendi-me a ver que ele é mesmo jovem, é da nossa geração. E a marca dele está muito bem desenvolvida, está muito longe. Então, quer dizer, o que realmente se precisa para fazer dinheiro é pensar mesmo. E você ver ao seu redor o que é que há. Eu dei aqui algumas ideias, e há umas ideias que nós podemos retirar para seguir, mas definitivamente dá para fazer dinheiro ainda em Angola. Dá para fazer dinheiro. Se você for muito bom no que faz, provavelmente ou eventualmente, pelo sucesso da sua empresa, você acaba por ficar rico também, ou ter muita sustentabilidade a nível empresarial. Ainda dá. Já tocaste um bocadinho, vou esticar, na questão dos imigrantes, né? Das pessoas que muitas vezes abandonam o país. Cada um tem a sua motivação. Entretanto, para quem já foi, sempre corre o risco de um dia voltar e não ter feito nada. Então, para quem ficou, eu aconselho a realmente trabalhar, porque não dá para ficar parado, né? Mas dá para tirar alguma coisinha aqui do nosso país ainda. Ok. E olha, a minha opinião sobre isso é que geralmente os ciclos em que um país está em crise também são os ciclos em que se criam vários ricos. E eu acredito que esta é uma fase em que estão-se a criar vários ricos, mesmo que eles estejam debaixo do tapete. Por quê? Porque é uma fase onde existem muitos problemas por resolver. Certo. Existem muitas soluções por criar. E o mercado, este nível de lacuna faz com que existam oportunidades de gerar monopólio em vários setores. Certo. Eu acho que isso que acabaste de dizer é a coisa mais correta. Inclusive, ainda já estive a falar em debate com algum pessoal esses dias e concordamos todos com isso, que para os atentos, como nós dissemos na rua, os bijus. Nessa época, assim, muitos já estão a ganhar muito dinheiro. E realmente tem esse quesito que tu falaste sobre o monopólio, mas o monopólio de momento ainda não é uma vantagem para nós jovens angolanos, porque as oportunidades são muito replicadas.
Ou seja, as oportunidades que existem nesse momento não são muito diversificadas. Quer dizer, que se alguém está a apanhar que nessa crise o que está a dar é abrir uma agência de viagem porque algumas pessoas querem ir embora, realmente outros também tentam fazer isso. Claro, o monopólio é uma estratégia, mas é uma estratégia que foi comprovada, pelo menos para países mais desenvolvidos que nós, que é errada. Inclusive, foi considerado crime nos Estados Unidos. E exatamente porque depois tira muita oportunidade a outras pessoas. Claro. Não, a que me refiro é a criação desse monopólio de forma natural. Ocupar o lugar, né? É o facto de tu seres o único neste momento a criar aquela solução. Sim. Em Angola existem N oportunidades, o que é muito difícil em países que não estão na nossa situação, de tu seres o primeiro a criar ou o único a criar tal solução. Sim, neste exato momento. E em Angola existem muitas oportunidades e muitos setores, muitas lacunas. Não é sobre criarmos todos a mesma coisa, é sobre tu olhar se calhar em alguma solução. Ok, existe ali a agência de turismo, qual é a parte que não está a ver nessa cadeia deste serviço que eu posso ser o único neste exato momento a prestar? Claramente que qualquer tipo de monopólio deste tipo, né, natural, ele tem um certo período e até chegar alguém que vai criar também alguma coisa parecida. Mas só em si a oportunidade de tu resolveres um problema que muita gente tem e está disposta a pagar para isso durante um certo período de tempo é uma oportunidade muito grande. E quando eu olho para vários estrangeiros que entram em Angola, eles entram e olham justamente para isso. Vários deles não olham para os negócios que já existem. Eles olham para aquela pequena solução. Aquela parte que falta. Isso. Por acaso eu estive aqui em conversa no outro dia com um jovem que ele criou o monopólio da higienização. É assim que se chama? Ele criou o monopólio da higienização. Então, em conversa com ele estava a falar-nos da oportunidade que existe, da lacuna do mercado que existe, no facto de existirem agora os mercados como a cidade da China e outros idênticos, né? Outros centros comerciais muito grandes como hoje a Enda e Kikolos e outras coisas. Entretanto, se eu estou no conforto da minha casa, é desconfortável, entre aspas, pensar, tenho que ir comprar, por exemplo, 3 jogos de copos ao Kikolo. Mas sabemos que em termos de custo-benefício acaba por sair melhor. Existe uma lacuna entre o produto daquele tipo de mercados chegar à maior parte das pessoas que vive nas zonas urbanas e que não quer se locomover. Então, existe ali uma facilidade de alguém se estabelecer só como o transportador oficial daquelas lojas todas. Sim. Porque são pouquíssimas as que entregam a domicílio, nesse exato momento. Então, isto aqui é só um exemplo de coisas que existem ali. Pode ser uma oportunidade de negócio, percebi muito bem. Realmente, nessa parte há muitas oportunidades aqui em Angola que dá para aproveitar. E eu acho que tudo tem a ver com o que as pessoas devem mesmo observar ao seu redor, porque isso é que é mesmo o empreendedorismo na sua raiz. Porque acabaste de definir o empreendedorismo de raiz mesmo, que é mesmo ver o que há de falhas e necessidades na sociedade ou no mercado e suprir aquela necessidade. Mas eu concordo com uma coisa. Aliás, eu digo uma coisa. Está realmente a surgir essa revolução, porque a palavra, por exemplo, empreendedorismo deve ter sido a mais citada em 2024 no que toca à juventude trabalhadora. Isso. Então, quer dizer que já está a haver essa revolução das pessoas procurarem soluções para resolver nesta crise que Angola, entre aspas, porque a crise da Angola não tem nome, então pronto, nesta crise da Angola passa. E eu acho que isso tem sido bom, principalmente porque todo jovem cria alguma coisa. E mesmo que venha isso que disseste, alguns imitam e outros conseguem criar um monopólio porque a ideia dele é muito exclusiva. Então, e olha, outros fazem melhor. O jovem que eu estava a falar há pouco tempo é o Ari Clenos.
E o que o Aricanos fez é tremendo. Ou seja, ele ao invés de ser o único que presta aquele serviço, ele está a criar ou a formar outros jovens que vão obviamente, fazer parte do ecossistema dele, mas que prestam o mesmo tipo de serviço abrindo novas empresas. Ou seja, tu abres uma empresa que na verdade está dentro do mesmo ecossistema. Existe ali um monopólio, mas não é individual, vamos assim dizer. Exato, ele partilha os lucros, no caso, ou os ganhos da ideia que ele teve. Cria uma plataforma em que um grupo selecionado com o mesmo nível de serviço presta esse serviço às pessoas. E daqui a pouco se torna um monopólio. Porquê? Porque se torna uma marca tão credível que tu queres só comprar deles tal serviço. Sim, é assim que são criadas normalmente os serviços de franquias ou coisas do gênero. Hoje em dia, por exemplo, na nossa empresa nós não temos ainda exatamente o serviço de franquia, mas já temos também esse tipo de oportunidade. E o ano passado, por exemplo, nós abrimos 2 restaurantes, na verdade um restaurante e um bar, né? Que não eram exatamente feitos para... Não eram feitos direto para a empresa. É de pessoas que queriam uma oportunidade e nós pegamos e dissemos, está bem, nós vamos abrir isso para ti, vamos... Basicamente, nós oferecemos 2 franquias. Entregaram ele pronto. Exato, mas nem foi à venda ainda, porque foi a título experimental, para ver se o projeto tinha apenas para andar, porque nós também queremos enverdar para a franquia, porque a nossa marca é muito solicitada para isso, até para outras províncias. E isso realmente também dá outra oportunidade. Por aí. Para quando é que vocês... Eu sei que vocês estão no Lubango e Namibe. Sim. E Bengala também já? Não, Bengala não. Nós só estamos no Lubango e Namibe, mas distribuídos em vários restaurantes. O que nós temos são as quantidades, né? E em termos de pedidos, temos para Bengala, até Cabinda também temos pedido para a franquia. Pensam em vir para Luanda? Sim, vamos para Luanda já muito mais breve do que as pessoas possam pensar. Daqui a bocadinho estamos aqui. Tá aí uma notícia interessante. Bom, eu vou pedir aqui à produção para também deixar aqui as tuas redes sociais, para que as pessoas possam te conhecer um bocadinho melhor e conhecer a tua história e saber mais sobre ti e entender. Claro, sim, é importante também esse tipo de informação, porque muitas vezes a marca até é bem conhecida, mas se calhar há dificuldade a vezes de ter uma informação mais direta e é útil, sim. Claramente. Hoje vocês estão na restauração e em mais quais ramos? Bom, estamos na restauração, estamos não sei o termo exato do setor, mas temos spa, temos barbershops, isso é beleza, né? Sim, é o setor de estética. Saúde e bem-estar, estética. Temos um spa, temos 2 barbershops. Também nós já estamos muito entre Lubango e Namibe. Namibe temos um barbershop, no caso também temos. Temos a geladaria, assim fora do restaurante, temos 3 geladarias. Estamos a criar um setor, só que abrimos no banco, agora fizemos também na Namibe, que é de restaurantes com esplanada, piscina e tudo. Isso não é exatamente uma hamburgueria, mas nós chamamos de plaza. Okay. E criamos também agora mais um na Namibe.